Pessoas simplesmente não desaparecem diante de multidões. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Beatriz Wink, em 2012. Como alguém some em um dos lugares mais movimentados e sagrados do Brasil, sem deixar rastros. E como esse desaparecimento se tornou um dos casos mais inquietantes e sem respostas da história recente. Hoje, vamos revisitar esse episódio tão doloroso e tentar entender o que realmente aconteceu naquele dia em Aparecida. Beatriz levou uma vida tranquila em Portão, no Rio Grande do Sul, ao lado do marido Delmar Wink. Era um casal unido desde jovens. Ainda na década de 1950, casaram-se em 1956 e ao longo de décadas construíram uma história marcada por viagens simples, encontros paroquiais e álbuns de fotografias repletos de estradas, igrejas e sorrisos tímidos em cafés de beira de rodovia. Antes de falarmos sobre o desaparecimento em si, é preciso entender o cenário. O Santuário Nacional de Aparecida recebeu em 2024 cerca de 9 milhões de devotos, uma média de 750 mil a 900 mil visitantes por mês, com picos enormes em feriados e datas religiosas, especialmente nos meses de setembro, outubro e dezembro. E justamente em 2012, ano do desaparecimento, o santuário registrou seu recorde histórico, 11.114.639 romeiros. Era, portanto, um ano de movimento excepcional, e foi nesse fluxo gigantesco de gente que Beatriz sumiu. Era domingo, 21 de outubro, um dia naturalmente cheio. As ruas ao redor da basílica pareciam um organismo vivo. Vozes, passos, ônibus, famílias inteiras circulando. Lojas exibiam velas, medalhas, terços e imagens devocionais. O ar tinha aquele cheiro de cera queimando e comida das barracas. Naquela tarde, Beatriz e Delmar entraram na Casa das Velas, uma loja de artigos religiosos a poucos metros do santuário. Delmar levou 3 DVDs até o caixa. As filas eram longas, perfeitamente normais para aquele dia. Beatriz ficou perto da porta, onde entrava um pouco de ar fresco, e era possível observar o entra e sai constante de pessoas. Delmar pagou com cartão, pegou a sacola, virou-se. E o lugar onde ela estivera estava vazio. Se perder em meio à multidão, quer dizer, quando o senhor passou pelo caixa, não viu mais? Sim, exatamente. Eu fiz nesse caixa aqui me atenderam. Nesse caixa, que era onde o senhor passou? Caixa número 1, me chamaram, eu vim aqui, paguei, a moça fez os documentos, passou o cartão e fez me deu a sacolinha com os 3 DVDs. Quando o senhor foi procurar a esposa? Eu vi ela parada ali, ó, enquanto eu estava pagando aqui. Eu vi ela parada. Já estava parada lá de fora? Ela estava, não, ainda dentro do recinto. Dentro do recinto? Ainda, é. Eu peguei os filmes aqui, o pacote, saí ali, fui até ali, não vi mais ela. Delmar entrou no modo automático, e tantos casais conhecem quando algo parece errado. Primeiro, olha o interior da loja, depois a calçada, em seguida as esquinas próximas. Volta, porque duvida dos próprios olhos. Foi ao santuário, foi ao ponto de encontro do grupo, pediu ajuda aos funcionários. E aqui é importante destacar, em um lugar tão grande e tão cheio, basta uma pessoa procurar para a esquerda, enquanto a outra vai para a direita, 2 minutos e toda a busca se perde. Ele verificou o hotel e voltou à loja. Pediu para fazer anúncios pelo alto-falante. Caminhou pelas ruas ao redor da basílica. Continuou andando até que seus pés se encheram de bolhas. Busca desesperada. O motivo é o desaparecimento de uma senhora de 77 anos. Dona Beatriz Wink sumiu durante uma excursão ao Santuário de Aparecida. A
partir daquele momento começou de fato o mistério em torno do desaparecimento de Beatriz. Delmar acionou imediatamente a guarda do santuário. Amigos e conhecidos que estavam na excursão se juntaram às buscas, mas nada foi encontrado. Não acharam absolutamente nada, recorda o filho, João. Uma senhora da excursão contou que Beatriz havia dito estar cansada e que queria voltar para casa. Mas João não acredita que a mãe teria simplesmente deixado o santuário sozinha, justamente enquanto aguardava o marido. E aí surge a pergunta inevitável: o que poderia ter acontecido? Algumas poucas possibilidades foram levantadas ao longo dos anos, nenhuma conclusiva. Ela poderia ter entrado em um ônibus rumo a outra cidade, sem que ninguém percebesse. Poderia ter sido acolhida por alguma instituição, como casas de repouso ou abrigos, especialmente considerando o aparente estado emocional em que se encontrava. E ainda quem especule que ela tenha aceitado a ajuda de alguém desconhecido, desaparecendo dos registros logo depois. Existe inclusive um relato de alguém que afirma ter visto Beatriz caminhando ao lado de outra mulher dentro do santuário. Nenhuma dessas hipóteses, porém, foi confirmada. A primeira matéria online sobre o desaparecimento, publicada pelo Diário Gaúcho em 30 de outubro de 2012, traz um relato curioso. Segundo a reportagem, Beatriz teria dito à amiga Lorena, na Casa das Velas: "Perdi meu marido." Esse diálogo abre a possibilidade de um momento de desorientação, e uma pessoa confusa, perdida em uma cidade desconhecida, cercada por áreas de mata e pelo rio Paraíba do Sul, pode facilmente seguir na direção errada, desaparecer sem deixar rastro. Isso facilita um desaparecimento e dificulta uma busca. Voltemos ao relato de João, o filho de Dona Beatriz. "Ela não ia ao banheiro sem avisar meu pai. Ele também não fazia nada sem ela. Eles eram muito ligados. Tenho certeza de que ela ficou ali na porta esperando, mas sumiu por algum motivo." As buscas se intensificaram. A família permaneceu em Aparecida por dias, distribuindo mais de 50 mil panfletos com foto de Beatriz, não só na cidade, mas em regiões vizinhas. Voluntários se mobilizaram, moradores procuraram em trilhas, morros, estradas e margens do rio. Nada, nenhuma pista, nenhum objeto, nenhum avistamento confirmado. Os responsáveis pelo santuário informaram que não havia registros em vídeo que mostrassem o momento do desaparecimento. João explica: "Só conseguimos acesso às câmeras depois de 15 dias. Isso não ajudou em nada, porque descobrimos que as gravações eram feitas uma por cima das outras. Então, nada ficava registrado. E aqui surge algo triste e até revoltante. Como um local que divulgava registrar cerca de 400 desaparecimentos em fins de semana muito movimentados, não mantinha gravações completas de segurança." As histórias de desencontros são frequentes. A cada fim de semana de movimento, são registrados cerca de 400 casos. As buscas continuaram por anos, mas sem respostas. Foi então que, em 2020, João decidiu dar um novo rumo à investigação. Ele voltou-se para as redes sociais, criou a página Onde Está a Dona Beatriz, hoje com mais de 18 mil seguidores, e lançou também um site com o mesmo nome, reunindo informações e fotos da mãe, e hoje esse site parece não existir mais. Com a ajuda de um especialista em mídias sociais, João impulsionou uma publicação detalhando o desaparecimento e mostrando fotos de Beatriz e como ela poderia estar com o passar do tempo, para ilustrar como a idosa poderia estar hoje. O alcance foi muito maior do que se esperava, 106 mil compartilhamentos. Centenas de milhares de pessoas conheceram o caso e decidiram ajudar. Com o crescimento da página, começaram a chegar relatos de idosas desorientadas encontradas em ruas, hospitais e casas de acolhimento, mas nenhuma delas era Beatriz.
Recentemente surgiu uma nova possibilidade, um novo fio de esperança. A Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, criada pelo Ministério da Justiça. A iniciativa utiliza bancos genéticos para identificar vínculos familiares entre pessoas localizadas e famílias que buscam desaparecidos. João participou da campanha, entregou o material genético, mas até agora nenhuma correspondência, nenhuma pista, nenhum avanço. E é justamente por causa desses detalhes em aberto que o caso de Dona Beatriz permanece tão inquietante, principalmente porque não foi um episódio isolado. Em 2017, no mesmo Santuário Nacional de Aparecida, outro desaparecimento ocorreu de forma quase idêntica. A idosa Berenice dos Santos Silva, de Penápolis, em São Paulo, viajou com a filha e a neta em excursão ao santuário. Era um sábado, 23 de dezembro. A basílica estava cheia, como sempre em datas próximas ao Natal. A última vez em que Berenice foi vista pela família, ela estava perto do ônibus, descansando. Disse à filha que ficaria ali só um instante. E então, desapareceu. Meses depois, em junho de 2018, a Polícia Civil encontrou uma ossada em uma área de mata próxima à basílica. Objetos encontrados junto ao corpo foram reconhecidos pela família. Ainda assim, o exame de DNA foi solicitado para confirmação oficial. A semelhança com o caso de Beatriz é perturbadora. A família de Berenice disse que ela não tinha problemas de saúde, estava lúcida e bem. Era uma senhora perfeita em tudo. Foi um minuto de bobeira. Até onde eu pesquisei, a causa da morte nunca foi esclarecida. A última atualização na página do Facebook dedicada às buscas pela Dona Beatriz é de outubro de 2023. Nela, a família afirma ter recebido uma possível informação de que Dona Beatriz teria sido vista na região de Limeira. Mas assim como tantas outras pistas ao longo dos anos, nada se confirmou. No dia 22 de novembro deste ano, chegou ao fim a longa espera, pelo menos para o marido de Dona Beatriz. O Sr. Delmar, companheiro de toda uma vida, faleceu aos 95 anos, sem nunca descobrir o que aconteceu com sua esposa. É impossível não pensar que onde quer que ele esteja agora, as respostas finalmente lhe foram dadas. Este caso não é apenas um mistério, é uma ferida aberta, marcada por falta de pistas e anos de angústia. E por isso deixo aqui minha oração por essa família. Continua carregando um peso que nenhum ser humano deveria carregar. Obrigado por assistir até aqui. Se cuidem e até o próximo vídeo.